pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, aquela especial que vocês amam, arte! E quem vai ministrar essa aula junto com vocês? Professora Angélica. Muito prazer em recebê-los aqui hoje. Para a nossa aula, nós vamos precisar de material de desenho. Vocês têm aí em casa um caderno, lápis de cor. Vocês vão colocar a mão na massa, hein? Vamos começar então? Bora! Nossa aula hoje, nós vamos abordar o tema artes visuais. Sabem o que significa artes visuais? Tudo que nós podemos ver e até tocar, muitas vezes. Então, na nossa aula de hoje, o tema principal, técnicas artísticas. Sabia que nós temos várias maneiras de fazer arte? E eu tenho certeza que você gosta muito de pelo menos uma delas. Vou apresentar algumas para vocês, combinados? Técnicas artísticas. Vamos começar com pintura. Porque eu sei que toda vez que eu entro assim para dar aula e eu falo aula de arte, todo mundo pensa, vamos pintar, não é verdade? Mas arte vai muito além do que só pintar, embora a pintura seja ótima, não é mesmo? Então vamos começar falando da pintura. A pintura, normalmente, nós vamos utilizar uma tinta para executar. Hoje nós temos o lápis aquarelado, que também vai ser à base de água, que a gente pode passar ali um pincelzinho. Onde nós podemos pintar? Vários suportes. Papel, tela, tecido, parede. Não façam isso em casa, hein? Tem que ter um lugar apropriado para nós fazermos pinturas. Cerâmica. Vocês conhecem a técnica de fazer cerâmica? Já viram um prato feito de cerâmica, um pote? Cerâmica é uma técnica muito antiga e ela utiliza o barro ou a argila para ser construída. Normalmente, ela é feita manual, com força, colocando pressão, e o artista consegue ir ali modelando até criar a forma que ele deseja. Podem ser feitos objetos, existem bonecas feitas de argila, e é um trabalho bem minucioso. Normalmente é passado de geração em geração, ensinados de pai para filhos. Mas é claro que nós temos também a cerâmica industrializada. Alguém aí gosta de fazer modelagem? Aposto que sim. Fotografia. Fotografia é o que há no momento, né, pessoal? Vocês adoram fazer uma selfie, pegar uma posição bacana, um ângulo diferente. A fotografia, ela ganhou espaço na arte a partir do momento em que as pessoas começaram a colocar esse olhar artístico, do melhor momento, da melhor imagem. Não é simplesmente uma foto para registrar um acontecimento. Aí ela passa a ser considerada como arte. Vocês gostam de fazer fotografias? Hoje em dia nós temos muitos recursos, né? Coloca aquelas carinhas bonitinhas, você pode fazer edições na fotografia, ficam ótimas. Escultura. Uma escultura é a técnica que tem de você criar seres ou objetos através de formas. Você pode ter escultura, e ela é considerada uma arte clássica, tá? Uma das, se eu não me engano, a terceira arte clássica é a escultura. E ela pode ser feita na pedra, no mármore, madeira, no metal, no bronze, no ferro. E hoje em dia pode ser feita de balão, pode ser feita com sucata, através das aglomerações. Eu particularmente adoro. É a minha área. Na verdade, é fazer escultura, gente. Gosto bastante. Principalmente a contemporânea.
Gravura. Normalmente, quando eu falo gravura, vem à mente assim, aquelas figurinhas. Quando a gente fala assim, olha a gravura, né? Nós temos muita mania assim, olha essa gravura no livro. O que está no livro não é uma gravura, é uma ilustração, é uma imagem. E nós falamos errado quando a gente fala, olha essa gravurinha, né? Eu já usei muito esse termo. Mas gravura, ela é uma técnica de reproduzir desenhos. Vamos imaginar assim um carimbo gigante, tá? Nós podemos criar esse carimbo na madeira, nós fazemos sulcos na madeira, né? Retira a madeira, cria-se um desenho, passa a tinta na madeira e plá, faz um carimbo. E o desenho sai ali estampado, normalmente no papel. Existe esse tipo de desenho, a gravura, na pedra. No caso, usa a técnica com óleo. Nós vamos ter na seda, que é a serigrafia. Nós vamos ter também pedra, madeira, seda, metal, desenho com ácido, tá? Então, são técnicas de fazer gravura, que é diferente das ilustrações. Combinado? Arrasa, hein, gente? Quando alguém falar, olha essa gravura aí, você fala, isso não é gravura, é uma ilustração. Gravura é uma técnica artística de reproduzir imagens. Falou bonito, né? Pois é. Tapeçaria. É uma técnica manual, onde são entrelaçados fibras maleáveis. Olha que chique. A pessoa trança linhas, né? Vamos colocar nesses termos, que são fibras. Elas vão fazendo um trançado manualmente e acredite, dá até para fazer desenhos com esses trançados. Bacana demais, né? Também é produzido em sua maioria por artesãos, vai ser passado aí de geração em geração. Por último, deixei para vocês o desenho. Retomando a aula anterior. Lembra que eu já falei para vocês sobre os elementos básicos para a gente fazer desenho, fazer pinturas? Vamos retomar esse assunto. Precisamos primeiro de um ponto. Através desse ponto, nós vamos desenvolver as linhas e essas linhas vão gerar formas. E nós podemos aplicar a essas linhas e a essas formas cores. Por isso eu repeti novamente a imagem de Kandinsky. Essa é uma obra abstrata, onde ele vai trabalhar apenas com linhas, cores e formas. É um trabalho bem bonito. Kandinsky pintava música e é por isso que o trabalho dele é rico em linhas sinuosas, em várias cores, porque a música daquele período, aquela famosa música clássica, ela sofria muitas alterações em seu ritmo e no timbre também. Era muito variável. Então o desenho vai representar essas variáveis através das cores e as linhas. Perfeito? Mas nós temos alguns tipos de desenhos, existem algumas regras para isso. O desenho é a arte de representar ou criar formas, ok? Nós já sabemos disso. E ele existe desde a pré-história, ok? Nós também já sabemos disso. Lá na pré-história ele fazia o quê? Nos contava a história. Através dos desenhos nós ficamos sabendo como era a vida daquelas pessoas. Mas o desenho também possibilitou o estudo da figura humana. Através dos desenhos foi possível estudar a anatomia do corpo e é por isso que nós temos a medicina. Olha a importância de um desenho. Nesse caso, é feito um desenho de observação. E estes desenhos contribuíram muito para que a medicina evoluísse em seus estudos. E por último, nós temos hoje as artes gráficas, que talvez seja a que vocês mais curtem no momento, que é fazer o desenho num tablet ou no celular, utilizar esses recursos tecnológicos para produzir um desenho. E também nós já tratamos desse assunto na outra aula, que foi a questão da arte ser, do desenho ser figurativo ou um desenho abstrato. O desenho abstrato, aquele do Kandinsky, lembra? E o desenho figurativo é um desenho onde é possível reconhecer as formas de pessoas, ou uma paisagem, ou um objeto,
tá? Mesmo que estes desenhos sejam estilizados, se você conseguir reconhecer, nós vamos chamar de desenho figurativo. Gracinha. Retomando o desenho abstrato, e aqui eu trouxe para vocês um quadro de Mondrian. O Mondrian, ele também é um artista abstrato, porém, ele cria uma nova tendência artística, que é o desenho abstrato geométrico. O que Mondrian pensa? Ele olha para uma árvore, por exemplo, e ele desconstrói aquela árvore em formas mais simples, mais puras, que para ele é representada pelo retângulo e pelo quadrado. E ele também aproxima das obras dele as cores puras, as cores primárias. Quais são as cores primárias? Oi? Azul, vermelho e amarelo. E ele ainda acrescenta o preto e o branco. Isso na arte vai chamar neoplasticismo. Mas não se preocupem com esse nome. Isso aí vocês vão rever lá no ensino médio novamente. Correto? Quem gosta de desenho, levanta a mão. Tô vendo um monte de gente. Que alegria isso! Aê! E hoje a gente vai trabalhar com um desenho de observação. E eu trouxe para vocês uma coisa que eu chamo de desafio do desenho. Presta atenção na atividade. Peguem uma folha e pode ser um lápis, ok? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês observarem. E vocês terão 30 segundos para reproduzir. Atenção aos detalhes. Por favor, mandem esse desenho para mim. Não vale copiar depois, hein? Só vale nesse momento. Estão preparados? Eu tenho um cronômetro. Vou contar aqui para vocês. 30 segundos. Ó, tá no 0. Vou colocar a imagem. Quando eu colocar, 30 segundos. Combinados? Tá valendo? Vamos lá, gente. Observe direitinho. Esses olhos são juntos ou são espaçados? Tem bigodes? Quantos fios de bigodes? Aparecem as patas? Quantas patas? Tem detalhe nas patas? Esse desenho, ele é mais circular ou ele tem mais linhas retas? Hein? 5, 4, 3, 2, 1. Pé. Acabou. Gostaram do desafio do desenho? Não mexam no desenho mais, hein? Acabou, acabou. Depois, nós podemos fazer mais atividades dessa maneira. Vocês vão desenvolver o traço de vocês e a observação. Combinados? Desenho criativo. Esses vocês adoram. É muito comum eu entrar numa sala e vocês me perguntarem assim: professor, hoje é desenho livre? Aí eu falo, mais ou menos. Vamos ver por quê? Desenho criativo. Neste caso, o desenho pode ser classificado de duas formas bem distintas. O livre, que é o que vocês sempre pedem, e o dirigido. Ambos são desenhos criativos. Um desenho criativo vai ser dirigido quando o seu tema for oferecido por outra pessoa. Por exemplo, eu chego na sala e falo com vocês: crianças, fui convidada a pintar uma capela. Vocês me ajudam na pintura da capela? Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, mas nós temos um contexto. É uma capela. Então, esse desenho passa a ser um desenho dirigido. Você pode criar do seu jeito, desde que o tema esteja relacionado a uma igreja. Correto? Já um desenho criativo será livre quando depender única e exclusivamente da imaginação e criatividade. É o que a gente faz quando fala assim: podem criar o desenho que vocês quiserem. Aí vocês ainda perguntam: o que quiser? Sim, o que você quiser, aquilo que a sua imaginação mandar. Nesse caso, ele pode ser figurativo ou abstrato, certo? E nós também teremos dois tipos de desenho. O desenho artístico e o desenho técnico. Artístico, vocês já sabem, é aquele desenho que pode transmitir uma mensagem, que vai transmitir uma emoção para quem está observando. Já o desenho técnico é um desenho de precisão.
É um desenho que vai utilizar pontas especiais de grafite, porque nós temos que distinguir linhas grossas e linhas finas, é o caso do desenho técnico. Nós vamos precisar de régua, compasso, escalímetro, porque são medidas precisas. Então, nós temos aqui um desenho representando para vocês o artístico e um desenho representando para vocês o que é um desenho técnico. Trabalha ali com a questão da perspectiva e não vai te transmitir mensagem, ele vai te transmitir uma informação precisa, normalmente de algum produto ou da construção de uma casa, né, que é o caso da engenharia, enfim. E eu vou propor uma atividade para vocês. Eu gostaria que vocês criassem aí a planificação de um cubo. O desenho já está aqui para vocês. O que é a planificação? É quando você pega uma figura geométrica e você abre essa figura geométrica, fazendo que ela se torne bidimensional. Então, um sólido geométrico, ele é tridimensional. E se eu abrir esse sólido, como é que eu vou representar através de um desenho, tá? Então, eu já coloquei a dica para vocês. É claro que esse desenho não serve para vocês copiarem, porque ele está em uma perspectiva diferente. Portanto, vocês terão que criar essa planificação. Vou dar uma dica, tá? Professora, eu não sei desenhar um cubo. Então tá, nós vamos desenhar o cubo. Ok, preto mesmo. Eu gosto de desenhar assim, ó. Eu faço primeiro um quadrado. E depois eu faço um outro quadrado sobrepondo a este. Preferencialmente do mesmo tamanho, tá, gente? Mas eu estou sem régua aqui. E não façam sem régua na casa de vocês. Olha só, eu tenho que começar o quadrado bem próximo aqui da outra quina do quadradinho. Eles têm que ficar paralelos, né? Praticamente. Ok? Um quadrado dentro do outro quadrado. E eu vou ligar os vértices. Fiz um cubo. Tá bonitinho? É claro que esse cubo, ele pode ser variável, né? Às vezes não vai sair bem um cubo, pode acontecer de vocês criarem uma coisa assim, ó. Aí, sem querer, faz esse quadradinho menorzinho, tá vendo? Eu fiz um retângulo, né? E olha, já criei uma forma um pouquinho diferente, ele ficou um pouco mais fundo no final. E depois que vocês criarem esse desenho, eu quero que vocês imaginem que alguma coisa caiu em cima dele e ele abriu. Puff. E aí? Qual formato ele terá depois que isso acontecer? Ok? Finalzinho da aula. Acabamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido as diferenças aí entre desenho figurativo, desenho abstrato e como é que vocês vão fazer a planificação de um sólido. Quem tiver acesso aí, podem fazer pesquisas que vocês vão encontrar facilmente, tá bom? E se quiserem arriscar com outras figuras, fiquem à vontade, como por exemplo, a pirâmide. Combinados? Meninos, muito obrigado pela aula de hoje, foi muito bom estar com vocês. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um e até a próxima. Tchau, gente!